considerável estardalhaço, Bolsonaro sancionou o orçamento federal para 2022, um nada modesto montante de 4,7 trilhões de reais, com todo aquele já esperado chororô por parte dos estatistas e da grande mídia a respeito do corte de verbas em algumas áreas, e também um certo desconforto da equipe econômica do próprio Bolsonaro, devido ao fato de o presidente ter vetado apenas 3 bilhões de reais em gastos, de um valor esperado de 9 bilhões de reais em vetos. Detalhes orçamentários de lado, porém, hoje eu quero falar de apenas uma área do mastodôntico aparato estatal e que também teve uma considerável redução em seu orçamento previsto para 2022, a Previdência Social, o nosso conhecido INSS. E aí, será que o INSS vai quebrar ainda este ano? Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal, contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Assim, você me ajudará a produzir um conteúdo cada vez melhor e terá acesso adiantado a estes vídeos e também ao nosso canal no Discord. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Em primeiro lugar, quando falamos de orçamento estatal para um ano de eleições, como o ano de 2022, estamos falando também do famigerado fundão eleitoral, um tema que sempre suscita debates e que desperta arroubos eufóricos de todos os lados. Pois bem, eu já falei sobre esse tema alguns meses atrás aqui neste canal, mais especificamente nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela e que você poderá acessar clicando aí no card. Então, tiremos do caminho essa história do fundão eleitoral e passemos ao ponto deste vídeo, que é o orçamento destinado à Previdência Social. Como era de se esperar, os funcionários do INSS já estão rasgando as vestes por causa do corte de verbas previsto no orçamento deste ano. Claro, trata-se de uma diminuição de 41% no valor originalmente previsto, que era de 2,4 bilhões de reais e que caiu para 1,4 bilhão. E não, esse não é o valor destinado a cobrir o rombo do INSS, e eu ainda vou chegar nesse ponto. Esse é apenas o valor destinado ao funcionamento do órgão, pagamento de despesas, folha de pagamento, custeio de imóveis, esse tipo de coisa. Então, é preciso dizer, vai haver uma notável diminuição da mamata de muita gente, mas esse não é o grande problema. Se você tem algum conhecimento em temas relacionados à economia, você provavelmente deve estar pensando, neste momento, que o fato de o INSS precisar de outros recursos oriundos do Tesouro para custear seus gastos é uma prova inequívoca da sua inviabilidade econômica. Afinal, um sistema de previdência privada já contempla, no valor fixo pago pelos seus contribuintes, uma taxa de administração, que existe justamente para custear a manutenção do fundo, seus funcionários, remunerar os acionistas, etc. E sim, se você pensou dessa forma, você está certo. O INSS é insolvente até mesmo nesse aspecto. Uma sindicalista da área previdenciária afirmou o seguinte: o risco é claro de ainda maior morosidade nas respostas. Cai um recurso que seria usado para gestão e processamento de dados. A manutenção da estrutura, dos equipamentos de internet, tudo isso já está profundamente sucateado. Em outras palavras, o atendimento do INSS, que já é um lixo, vai ficar ainda pior. Porém, a pergunta que fica é, será que o atendimento vai piorar por falta de orçamento? Ou será que isso seria apenas uma represália? Afinal de contas, nós sabemos bem como funcionam as coisas no serviço estatal. Órgãos sucateados e que funcionam muito mal conseguem mais facilmente solicitar maiores verbas para corrigir seus problemas. A ineficiência, portanto, é a regra no funcionalismo estatal. O fato é que, atualmente, o INSS já enfrenta uma série de problemas de funcionamento. O que já era ruim foi agravado pelo início da pandemia, quando muitas agências da Previdência Social foram fechadas, e o acúmulo de processos e de pedidos diversos alcançou patamares inéditos. Vai por mim, a coisa está realmente caótica no INSS. Processos que deveriam ser resolvidos em 15 dias estão levando meses para terem uma resposta. Perícias médicas são desmarcadas a todo momento e muitos segurados
ficam totalmente alheios ao andamento de seus pedidos, correndo o risco de perder prazos e, por consequência, ter graves prejuízos financeiros. A coisa está realmente uma zona. Acontece que esse tipo de coisa é inevitável no setor estatal. Independente de questões como orçamento, calamidades pandêmicas ou qualquer outra circunstância, o serviço estatal sempre será ruim, sempre será inefetivo, sempre será deficitário. Eu já falei sobre isso em outro vídeo do meu canal, de nome Não Há Quem Limpe o Estado e Seus Princípios. O setor estatal, inevitavelmente, incorrerá em gastos desnecessários, em excessiva burocratização dos serviços, em investimentos inadequados e em decisões estratégicas terríveis, justamente por sua característica de não buscar o lucro. E no caso especial da Previdência Social, também pelo fato de não haver concorrência e de as contribuições serem obrigatórias. O INSS não tem problemas. O INSS é um problema em si próprio. O sistema previdenciário brasileiro, tal sistema de repartição, é um roubo legitimado ao trabalhador, que é obrigado a financiar com uma generosa parte de seu salário, um sistema fadado ao fracasso. Como bem sabemos, o INSS não funciona como um típico sistema de capitalização, em que o dinheiro que o contribuinte entrega ao fundo é poupado e aplicado regularmente para gerar um montante ao fim da vida laboral do sujeito que lhe servirá de aposentadoria, com retiradas mensais de parte desse valor que foi poupado durante a sua vida de trabalho e que está lá guardadinho, esperando a hora de ser resgatado. Não, o nosso INSS funciona no já citado regime de repartição. Em outras palavras, todo mundo contribui para um bolão, um montante de dinheiro que é misturado para em seguida ser repartido entre as pessoas que hoje são beneficiárias da Previdência Social, aposentados, pensionistas, pessoas incapacitadas para o trabalho, etc. Não se faz poupança do valor dos contribuintes atuais. Essa grana é imediatamente gasta para suprir as necessidades daqueles que já recebem sua parte, uma vez que a contribuição destes no passado já foi gasta para pagar aqueles que então eram beneficiários do INSS. Em outras palavras, o contribuinte atual precisa rezar para que no futuro alguém contribua para pagar a sua aposentadoria. Só que mesmo essa farra toda de pegar o dinheiro de quem entrou agora no sistema para pagar quem já estava participando, o que configura uma legítima pirâmide financeira, não é suficiente para cobrir todos os pagamentos aos beneficiários. Na verdade, o rombo do INSS já está na casa das centenas de bilhões de reais, um dinheiro que precisa ser incorporado ao orçamento federal, necessitando de mais impostos, impressão de dinheiro ou emissão de dívida pública para ser custeado. Ou seja, todo aquele papo do corte de R$1 bilhão na verba para funcionamento da Previdência Social não é nada se comparado ao verdadeiro problema que é o sistema em si, uma pirâmide financeira estatal, legitimada pela lei brasileira, que mais cedo ou mais tarde vai colapsar totalmente. E para corroborar minha afirmação anterior a respeito de toda a agência estatal também estar fadada ao fracasso, talvez seja interessante mencionar que não apenas a Previdência Social, o INSS, sofre de problemas de insolvência. Mesmo as previdências privadas de órgãos estatais estão colapsando totalmente. Veja o famoso caso do Postales, por exemplo, fundo que, como o nome sugere, é responsável por recolher contribuições previdenciárias dos funcionários dos Correios que fazem adesão ao fundo, realizando de forma subsequente a sua gestão, viabilizando essas futuras aposentadorias. Ou seja, não é um sistema de repartição como o INSS, mas um típico sistema de capitalização, exceto pelo fato de que ele é um fundo estatal. O Postales amarga um rombo de bilhões de reais, causado não apenas por uma má gestão, mas também por grosseiras ingerências de governos anteriores, que envolveram, inclusive, a utilização de recursos desse fundo de aposentadorias para a compra de títulos da dívida pública da Argentina e da Venezuela. Sim, usaram dinheiro da aposentadoria de funcionários dos Correios para comprar títulos podres dos países mais endividados e com maiores índices de inflação do continente. Me diga se isso não é um verdadeiro crime. Será que havia no contrato dos contribuintes do Postales uma cláusula dizendo que seu dinheiro seria desperdiçado no financiamento de ditaduras amigas do PT? Pois bem, veja essa importante lição. Em se tratando de fundos estatais, nem mesmo o sistema de capitalização está imune a tragédias econômicas. E quem vai pagar essa conta, naturalmente, são os contribuintes do Postales.
O INSS, por sua vez, é um sistema ainda mais danoso e ainda menos viável. A grande tragédia, a grande obscenidade envolvendo a Previdência Social é o fato de ela ser obrigatória para todos os trabalhadores brasileiros. Todo mundo tem que despejar dinheiro nessa coisa de acordo com a lei estatal, embora de fato muita gente só negue as contribuições. E quem sou eu para julgar? Então, o problema fundamental do INSS é ele ser antiético por ser compulsório. Se você é obrigado pela lei estatal a contribuir com determinado fundo de aposentadoria, isso significa basicamente que você não é livre. E tal como um escravo, você tem que entregar obrigatoriamente parte de seus rendimentos para um sistema que está mais do que fadado ao total fracasso. Para além disso, a forma como o INSS é gerenciado é também fraudulenta, pois desperdiça os recursos entregues pelos contribuintes obrigatórios das formas mais absurdas que se possa imaginar, recebendo de uns para pagar a outros, na esperança de que no futuro esse castelo de cartas consiga se manter sustentável. E não estamos falando de pouco dinheiro entregue pelos contribuintes. Somando as parcelas do empregado e do empregador, por exemplo, a contribuição previdenciária supera os 30% da remuneração recebida. Me diga se no sistema previdenciário de livre mercado esse valor não seria suficiente para garantir, pelo menos, uma digna aposentadoria para os contribuintes. Contudo, não estamos falando de um eficiente sistema previdenciário operando pelas leis de mercado. Estamos falando do INSS. É certo que o corte no orçamento da Previdência Social representará uma dificuldade maior na operação desse sistema, mas convenhamos, ele nunca funcionou direito e a tendência é que ele só piorasse, como sempre acontece com todo o órgão estatal. Num grau cada vez maior de ineficiência e demandando cada vez mais recursos, o INSS continuaria capengando, de uma forma ou de outra, e acabaria por deixar na mão, mais cedo ou mais tarde, os seus contribuintes. E é bem possível que sim, a coisa aconteça mais cedo. Mas o problema, como eu demonstrei, não se resume apenas aos custos administrativos. Estes são apenas a cereja do bolo das más decisões e da ineficiência que é o INSS como um todo. Não é possível afirmar com certeza se o INSS irá quebrar em 2022 com essa redução em seu orçamento. Na verdade, eu acredito que a Previdência Social vai apenas ficar ainda mais lenta, se é que isso é possível. Contudo, o fato é que os dias do INSS estão contados e todos aqueles que apostam suas fichas na aposentadoria estatal, todos aqueles que confiam seu futuro à Previdência Social, irão sofrer muito no fim da sua vida laboral. Afinal de contas, quando esse sistema colapsar, levando para o ralo as contribuições de dezenas de milhões de trabalhadores brasileiros, ninguém será preso, ninguém será punido e, por consequência, ninguém será ressarcido. É assim, meus amigos, que funcionam as coisas que estão na esfera de atuação do Estado. Por isso, ouça meu conselho. Não confie algo tão importante quanto o seu futuro ao Estado. Se você cometer esse erro gravíssimo, você vai certamente sofrer na sua velhice, passando necessidades financeiras e terminando a sua vida de forma pouco digna, percebendo tarde demais que acreditar no Estado é comprometer fatalmente a própria sobrevivência. Os governos, especialmente os democráticos, pensam apenas no curto prazo, nas benesses momentâneas, e os burocratas estatais, portanto, não terão dificuldade em torrar as suas reservas futuras para angariar capital político. Afinal de contas, quando a coisa degringolar, o problema não será mais deles, será apenas seu. Cuide de suas finanças, pensando no longo prazo, reservando uma parte de seus rendimentos para sua velhice, ainda que você atualmente seja contribuinte do INSS. E se for possível, se proteja da moeda estatal, pois quando ela, que também é um sistema fadado ao fracasso, colapsar, os investimentos de toda a sua vida não serão perdidos, virando pó instantaneamente. Entenda de uma vez por todas que a única forma viável de proteger o seu futuro é se desvincular do Estado, seja de sua previdência, seja de seu dinheiro. Assim, se o INSS de fato colapsar, este ano ou depois, você não perderá sua aposentadoria no ralo da Previdência Social, nem precisará perder o seu dinheiro para cobrir o rombo que será deixado no lugar.